Meus amigos, nós vamos aqui para uma notícia que ela não é tão nova, mas que eu queria trazer para vocês um pouco do que está, a meu ver, por detrás dessa tomada de decisão. Eu vou trazer aqui para vocês 5 ações recomendadas para o mês de junho, tá bom? Eu sei que já estou gravando isso no dia 15, então pode parecer um pouco atrasado, mas eu quero mostrar um pouco, talvez, do qual foi o racional que houve quando dessa indicação aqui dessas 5 ações, legal? Então eu tenho aqui para vocês que as ações mais indicadas para junho, sendo Itaú liderando, enquanto o Banco do Brasil some das carteiras, tá? Nesse ponto aqui em específico, gente, eu já quero fazer um grande adendo para vocês, que eu vou deixar um vídeo aqui no final, falando um pouco sobre o valor que eu acredito que o Banco do Brasil continua tendo e qual seria o valor justo dele, tá? Porque assim que saiu o resultado lá do primeiro trimestre de 2025, muito por conta da PDD, né, por conta de métodos novos que vieram ali e tudo mais, eu explico isso nesse vídeo, o Banco do Brasil teve uma baita de uma dor de cabeça nos seus lucros, né? Era esperado alguma coisa entre os seus 9 até mais ou menos 10 bilhões de lucro. Sendo que, de fato, sem os ajustes de fato, a companhia trouxe mais ou menos 6,8 bilhões de lucro, ou seja, uma queda muito robusta, o que fez com que as ações caíssem demais. Desta maneira, o pessoal começou a fazer contas, falou, pá, peraí, eventualmente o Banco do Brasil com ROI de 14, 15 já não é mais tão interessante assim. Então, vamos sair dessa recomendação e vamos para um outro banco que tem um ROI consistentemente superior, como é o caso do próprio Itaú, que foi a que trouxe a maior quantidade de recomendações para as ações deste mês. A carteira está aqui. O número de recomendações em Itaú subiu muito, gente. Só para vocês terem ideia, quase nenhuma casa na época estava recomendando o próprio Itaú. Se você for pegar aqui, por exemplo, há 2, talvez 3 meses atrás, você vai olhar que Itaú estava lá nas últimas posições, com 2 ou no máximo 3 recomendações daqueles que eram um pouco mais vanguardistas, vamos dizer assim. Quem não tinha Banco do Brasil na carteira era maluco, de uma certa maneira. E hoje, com esse resultado bem pior que nós tivemos, o Itaú ele ganhou bastante protagonismo. Só que, sendo muito sincero, eu não compraria hoje as ações Itaú Final 4, tá bom? Por quê? Quando você olha para as próprias ações do Itaú, você vê, por exemplo, a Itaú 3 sendo negociada a R$ 32 e pagando o valor de R$ 2,96. A Itaú 4 paga o mesmo valor de R$ 2,96, só que é negociada com um certo prêmio aqui de aproximadamente R$ 4 a mais aqui, tá? Então, nesse ponto em específico, a meu ver, não faz sentido você ter ações preferenciais, porque entre os direitos das ações preferenciais seria o recebimento de 10% a mais de dividend yield. Só que nesse caso, esse direito não foi concedido, outros direitos o foram. Então, eu preferiria nesse primeiro momento estar aqui na YouTube 3. Se você negocia opções, sendo bem sincero, para o tamanho aqui do nosso mercado e especialmente para o bolso de quase a maioria dos investidores, ter liquidez em qualquer uma dessas opções, para mim, não teria nenhum problema, tá? Você tem bastante liquidez ali dentro, então não seria este o problema, tá bom? Outra das ações mais indicadas, eu confesso que é uma que eu sempre venho falando isso, é a Vale. A Vale, de fato, ela está com um operacional muito bom, ela tem números excelentes, ela tem cada vez me mostrado mais e mais e mais o valor que ela tem. Entretanto, eu sempre também reforço aqui no canal que eu exclusivamente gostaria de investir em Vale através da Bradespar. Porque eu penso da seguinte maneira, qual que é o risco que eu estou investido em Vale e qual é o risco de estar investido em Bradespar? De uma certa maneira, a Bradespar ela só replica os resultados da Vale. Então, operacionalmente, o meu único risco seria Vale, não tem nenhum problema. Agora, eu tenho que saber que a Bradespar ela tem um processo com a Litel e que isso pode gerar uma certa dor de cabeça lá na frente, mas é aquela lógica do mercado financeiro. Para eu ter um retorno maior, eu consequentemente precisaria estar exposto a um risco maior. Claro, essa daqui é apenas a regra, eu sei que existem exceções, mas nesse ponto em específico, estar investido em Bradespar me parece que faz muito mais sentido do que hoje investir em Vale. Só para a gente entender, ó, a própria Vale ela está com um yield aqui de 9,14. Se a gente pegar a BRAP 4, vamos ver aqui, ela já está com yield de quase 13%, tá? Então, eu prefiro operacionalmente estar investido, vamos dizer assim, na Vale, só que aí a Bradespar faz isso de forma exclusiva, então eu
estou aqui protegido operacionalmente, mas eu tenho uma diferença. Diferença essa muito pelo veículo de investimentos, tá? Ou seja, eu estou investindo numa holding e no outro eu estou investindo na própria mineradora. Claro, como eu te falei, para você receber mais, você consequentemente também acaba estando exposto a mais e mais riscos dentro da sua carteira, tá? Então, essa é a minha preferência. Vale tem sempre aquela preocupação de ser China dependente, ou seja, conforme o minério lá em Dalian subir ou baixar, ou a demanda interna aumentar, enfim, tantas e outras coisas, isso vai impactar diretamente ali na Vale. Só que por ter um dos melhores minérios, por ter um custo bastante reduzido e por ter uma eficiência operacional alta, é uma companhia que ela consegue suportar bastante desaforo, tá? Então, me parece uma recomendação muito interessante nesses atuais patamares, tá bom? Seguindo, eu vou para uma empresa que eu confesso, eu não acompanho tanto quanto eu gostaria, que é a própria Eletrobras. Eu sei que tem muita gente recomendando há muito tempo, falando que é uma companhia que está entregando IPCA mais 10, IPCA mais 12. Claro, vai variar ali de conta para conta, de como que o especialista decidiu modelar tudo isso. Mas o ponto interessante aqui é que você também pode alcançar esse mesmo conhecimento que o analista. Ou seja, você vai poder fazer ali as suas próprias contas, entendendo quais premissas utilizar, qual que é o preço justo de uma companhia, e tudo isso eu encapsulei para você através de um curso de valuation, tá bom? E nesse momento eu quero te dar segurança para investir. Eu quero que você saiba qual que é o valor justo de uma determinada ação. E eu não vou fazer aqueles cursos mais simples não, de que, vamos olhar PL, vamos olhar EV/EBITDA. Não, eu peguei você da mão e fiz ali 56 aulas para que eu pegasse você lá do começo, do balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, DFC, e passasse por todo o que um curso para você entender como que é feito um valuation. E eu aposto que tudo isso aqui vai te ajudar demais a compreender tudo a respeito da valorização e valoração das empresas, tá? E tudo isso por R$ 69 por mês. Perto de outros cursos de valuation que custam 2, 3, 5 mil reais, esse daqui está num valor muito interessante para você, tá? Então, eu aposto que haverá uma transformação muito grande em que você vai deixar de ser aquele investidor com medo de comprar uma ação em carteira, não sabendo se pagou caro ou barato, para que você comece a ter essa compreensão de forma muito mais segura, legal? Agora, depois de feito esse jabá aqui, né, eu quero partir para as petroleiras. Nesse ponto aqui em específico, eu achei bem interessante, né, o que eles fizeram, porque eles colocaram Petrobras e Prio, duas companhias que estão em momentos bastante diferentes, tá? A Petrobras, ela já está muito mais madura, esperando basicamente que a própria margem equatorial ela sai ali do papel e finalmente a gente consiga extrair todo o petróleo que tem de lá. De outro lado, a Prio ela não está especificamente na margem equatorial, mas ela fez o seguinte, é uma companhia hoje que tira mais ou menos os seus 100 mil barris por dia para que se torne, logo mais, com esses campos novos que ela comprou, que ela fez ali perfuração, etc., uma companhia que possa chegar a mais ou menos 180 mil barris de petróleo por dia. E você bem deve saber que nós estamos passando ali Irã, Iraque, por algumas tensões políticas e houve ali, claro, bombardeios em refinarias, houve bombardeio em campos de petróleo e há estimativas, até mesmo JP Morgan falou isso a respeito de um possível petróleo na ordem aqui dos seus $120 o barril. Tá aqui a notícia para vocês, ó, JP Morgan prevê petróleo a $120 o barril. E considerando hoje que o nosso barril está em mais ou menos 72, 73 dólares, existe um caminho muito grande. Então, assim, não tinha como imaginar que haveria aqui essas tensões, mas essas recomendações de petróleo foram muito boas e, claro, vieram no melhor momento possível. Eu venho comentando com o pessoal lá do nosso grupo de WhatsApp, especialmente no grupo Black, que é aqui dos membros do canal, que inclusive faço aqui o convite para você conhecer. Eu venho comentando muito a respeito de petróleo, venho ali estudando junto com o pessoal que existe um descasamento entre a oferta que nós temos, que está cada vez reduzindo mais, estoques caindo, e a demanda cada vez crescente. Então, era, de alguma maneira, independentemente de guerra, esperado que o petróleo ele voltasse a ter um patamar um pouco melhor de preço, talvez 75, 80 dólares o barril, era algo que nós estávamos esperando. Então, neste momento, com esta carteira recomendada, me parece que eles estão no caminho correto, investindo em bancos sólidos, investindo ali em empresas elétricas bastante saudáveis, como o caso da Eletrobras, apesar de eu gostar ainda de outros nomes, mas essa recomendação
de petróleo me pareceu bastante acertado da parte deles e conseguiram um timing também excelente, tá? Agora, eu quero que você deixe aqui embaixo qual dessas empresas você tem. Você discorda de alguma que está aqui na carteira ou você gostaria de acrescentar outra? Deixa aqui embaixo que é a empresa mais comentada e mais curtida. Eu prometo um vídeo aqui para vocês. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!